Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre as diversas áreas da tecnologia, como que cada uma delas funciona e o que dá para se fazer dentro de cada área. Fala galera, meu nome é Rodrigo Botana e eu vou conversar com vocês nesse vídeo sobre áreas da tecnologia. O objetivo desse vídeo é fornecer informações para que te ajude a decidir melhor de que área da tecnologia você vai desenvolver ou você vai aplicar os seus estudos. Eu costumo brincar que a tecnologia, para mim, é muito parecida com a medicina. Não fique bravo comigo aí, você que é médico. Por quê? O médico estuda durante o período da faculdade sobre uma medicina generalizada. Ele estuda a forma genérica da medicina. E após esse processo, quando ele se forma, ele vai fazer ali a sua especialização. Muitas vezes, em alguns casos, pelo menos, alguns médicos não sabem o que vão ser, qual vai ser a sua especialização. Mas na faculdade, ali no curso de medicina, eles aprendem sobre medicina em geral. Mas, se você chegar para um médico e falar, putz, doutor, estou com uma dor no joelho aqui, e ele for um especialista em cirurgia cardíaca, por exemplo, ele vai poder te ajudar, mas até um determinado ponto. Ele não é um especialista daquilo. A tecnologia é muito parecida. A tecnologia ela tem suas ramificações, as suas áreas de especialização. É importante que você tenha conhecimento sobre diversas áreas, mas você vai acabar tendo que se especializar numa determinada área, porque para que você seja bom naquilo, porque é muito conteúdo. São muitas informações, muito difícil você ser bom em muita coisa. Então, para que você tenha aí uma carreira de sucesso, é interessante que você se especialize em uma determinada área, assim como a medicina. Então, a medicina, mesmo que você seja um clínico geral, ali você tem alguns tipos de especializações que você, como clínico geral, vai se focar, vai estudar mais. A tecnologia é a mesma forma. Então, é óbvio que é importante você conhecer de tudo, até porque eu garanto para você que você vai passar situações parecidas com os médicos. Quando você for visitar, participar de algum encontro de família, sempre tem um amigo, pô, minha impressora aqui, quando eu vou imprimir, puxa 2 folhas de papel, você não quer dar uma olhada? E você, de repente, é um programador e entende muito pouco de impressora. Mas pelo fato de você conviver com tecnologia, primeiro que as pessoas têm isso, elas têm essa visão de que o fato de você ser um profissional de TI significa que você conhece de tudo. E o objetivo, o que eu acho interessante como profissional com mais de 30 anos de TI, é que você tenha, sim, um pouco de conhecimento de tudo. Nem que seja, pelo menos, saber para que aquilo funciona. E quando possível, ter um pouco de conhecimento para que, se você houver a necessidade, conseguir eventualmente resolver um problema ou outro. Mas vocês vão ver mais para o final do vídeo, eu vou comentar um pouco para vocês, que vocês vão ver que as áreas têm muitos momentos que elas se relacionam. Então, é efetivamente importante a gente conhecer um pouco de cada. Vamos falar um pouco de cada uma das áreas. Então, eu vou começar com a área de programação. Programação, que é um grande foco desse canal, é uma área onde é possível desenvolver aplicações, desenvolver sistema. Você vai utilizar uma linguagem de programação. As linguagens vêm evoluindo muito com o passar do tempo. Antigamente, lá no início da programação, a gente tinha linguagens extremamente difíceis, extremamente complexas, e conforme o tempo vem evoluindo, a tecnologia vem evoluindo, as linguagens têm ficado mais simples também, facilitando assim o aprendizado e facilitando o desenvolvimento. Dentro da área de programação, a gente tem inúmeros mercados. Então, você vê como na tecnologia a gente vai afunilando. Você pode falar, poxa, eu quero ser um programador. Ah, tá bom, mas você pode receber uma pergunta assim, mas programador de quê? O que você quer programar? Você quer programar para desktop? Você quer programar para internet? Você quer programar aplicativo? Você quer programar para inteligência artificial? Você quer programar para automação industrial? Você tem um mercado enorme dentro de programação. Programação tem muitas vertentes
e cada uma exige ali um pouco de conhecimento. Porém, existe uma base específica que eu sou um cara que bato muito nesse martelo, que eu acho que é muito importante, que se chama lógica. Você tendo lógica, e veja, a lógica ela é um elemento essencial para a programação, não tenha dúvida, mas eu diria que a lógica é um elemento essencial para a vida. Um advogado usa lógica, um engenheiro usa lógica, um médico usa lógica. Eu acredito que todas as profissões utilizem lógica, e a gente usa lógica o tempo inteiro na vida. Então, mas ela é a base da programação. Isso, eu sou um cara muito cético com relação a isso. Eu bato muito nessa tecla. Quando você for aprender, se você for para a área de programação, aprenda muita lógica. E programação é isso. Programação serve para você desenvolver aplicações. Eu, por exemplo, fui muito para a área de programação porque eu adorava criar as coisas. Meu sonho era ter uma indústria. Minha família não era da área industrial, então o que eu podia fazer ali, eu comecei a estudar computação e desenvolver programas. Na época lá, 1900 e final da década de 80, comecinho da década de 90, aqueles primeiros computadores pessoais, a gente não tinha celular, não tinha agenda eletrônica, então eu comecei ali a fazer ferramentas para mim, criar minha própria agenda dos meus amigos e tal, criando ferramentas para mim, para me auxiliarem no dia a dia. E a programação tem muito disso, ou seja, o objetivo dela é criar funções para que auxiliem as pessoas nas suas tarefas. E aí você tem, como eu comentei, programação para desktop, por exemplo. Você vai desenvolver um programa que você vai instalar no seu computador, como um Word, por exemplo, um Excel. Ele é um programa de desktop. Existe a versão dele online, que você acessa pelo navegador. Aí já é um outro estilo de programação. Você vai utilizar um navegador internet para rodar o seu sistema. Então é um outro estilo de programação. Programação de aplicativos, por exemplo. E aí você tem um foco voltado para aplicativos e por aí vai. Então a programação também tem uma série de linguagens diferentes com objetivos diferentes. Mas é isso. O programador é o cara que vai estudar uma determinada linguagem, que vai receber um determinado modelo de negócio, modelo de aplicação e que vai seguir aquilo para desenvolver um produto final para alguém, para facilitar uma tarefa ou, enfim, para si mesmo, para uma venda, para uma comercialização, enfim. Então, a carreira do programador, você pode ser ou um desenvolvedor autônomo, então você pega projetos para desenvolver, para terceirizados, você pode criar os seus projetos, criando projetos personalizados para as outras empresas, enfim, ou para você mesmo, para você comercializar, e você pode ser um funcionário de uma empresa que pode ser tanto uma empresa genérica, você tem hoje indústrias de produtos diversos que tem programador dentro do seu quadro de colaboradores para desenvolverem aplicações para agilizar o processo da empresa. Ou você pode ser ali um colaborador, um funcionário de uma empresa de desenvolvimento especializada em desenvolver programas. Enfim, é um mercado, eu acredito que um dos maiores mercados hoje e daqui para frente da área de tecnologia. É um mercado enorme que tem muita opção e tem muita oportunidade. Existe uma defasagem muito grande de programadores no mundo hoje em dia. Dando sequência, a partir da programação, eu tenho uma outra área da tecnologia que eu acho muito interessante e que também é muito importante, que é a área de banco de dados. Por que ela é muito importante? O que faz a área de banco de dados? Um banco de dados ele é um programa que tem uma estrutura para, como o próprio nome diz, armazenar dados. Então é um local onde é um programa, um software feito para armazenar dados. E por que ele é tão importante? Você imagina que hoje nós vivemos num mundo atualmente, um mundo atual, e daqui para frente cada vez mais, onde o dado tem muito valor, a informação tem muito valor. Então hoje quando você faz uma pesquisa na internet, você entra num site e pesquisa por bicicleta, você repara que você começa a navegar em outros sites e começa a vir propaganda de bicicleta, enfim, você começa a ter uma chuva de informação de bicicleta
porque você fez uma pesquisa ali e mostrou interesse, por exemplo, por comprar bicicleta. Por que isso? Porque as empresas estão capturando dados sobre os seus usuários, para entender o que eles querem, como é que eles pensam, o que eles precisam e ser cada vez mais assertivo na oferta de produtos ou serviços para esses usuários. Então, isso faz com que a gente viva hoje numa geração onde o dado é muito importante e a gente tem muito dado. Então, isso é armazenado em softwares que têm esse propósito, ou seja, que foram feitos para armazenar esses dados. E esses softwares, eles exigem aí tanto toda uma parte de configuração dele para que você tenha um melhor desempenho possível. Então, você imagina que esses dados, se você pensar num e-commerce, se você pensar numa indústria, se você pensar num banco, enfim, você pensar num país, num estado, numa cidade, num hospital, você tem aí diversos tipos de dados diferentes e com aplicações diferentes. Então, às vezes, o mesmo software de banco de dados, ele vai ter um comportamento diferente dentro de um banco do que ele tem, por exemplo, dentro de um e-commerce enorme, que faz ali milhares de transações por dia. Esse comportamento diferente por conta de quantidade de informação, tipo de informação, como que a informação é acessada, tudo isso exige que esse banco de dados ele tenha ajustes, que você ajuste tanto o software que gerencia todos esses dados, quanto o próprio dado ali tem que ser organizado de uma forma que você consiga ter o melhor desempenho possível. Então, esse é o profissional de banco de dados. Ele vai se especializar nesses softwares que armazenam dados, que existem diversos no mercado. Existem empresas monstruosas que têm esses programas e existem, inclusive, versões de programas de banco de dados que são gratuitos, aí, que são mantidos pela comunidade. Esses profissionais especializados nisso, o core deles, o trabalho deles é isso, é conhecer esses programas para que eles consigam fazer esses ajustes e conhecer sobre estrutura de dados para que eles consigam montar a melhor estrutura possível. Você vai ouvir falar muito, se você começar a pesquisar sobre banco de dados, numa sigla que chama DBA, que é Database Administrator, ou seja, administrador de banco de dados. Esse é a certificação aí, é a nomenclatura utilizada por profissional que cuida de banco de dados. Uma outra área muito importante da tecnologia, aliás, eu diria para você que todas as áreas que eu vou comentar aqui, eu vou comentar sobre as mais importantes, todas são importantes, sem exceção. Uma outra área aqui que eu gostaria de falar é sobre a área de infraestrutura. Qual é a importância? A infraestrutura é aquela famosa coisa que a gente não percebe. Na verdade, a gente só percebe sobre a infraestrutura, a gente só se toca que ela existe quando ela falha. E aí que a gente percebe a importância dela. Então, a infraestrutura, ela pode ser desde o Wi-Fi que você tem na sua casa. Então, para acessar a internet, você tem que ter lá um equipamento que distribui o sinal pela sua casa inteira, que você se conecta pelo seu celular ou pelo seu computador e utiliza para acessar a internet. Esse equipamento é um equipamento de infraestrutura. Esse equipamento está ligado numa rede de comunicações que tem uma área de estrutura monstruosa que liga todas as empresas, enfim, a internet do mundo inteiro. E tudo isso são geridos por equipamentos de infraestrutura. Então, se você imaginar, você pode ter nem na sua casa mesmo, esse equipamento que distribui a rede sem fio, ele tem entradas para cabo de rede. E você pode ter ali 2 computadores, dois, enfim, X computadores vamos supor que você tem um pessoal que joga na sua casa e que quer ter essa comunicação via cabo para ser mais rápido. Então, você começa a ter ali o seu equipamento sem fio, você começa a ter uma estrutura de cabo de dados,
Aí vamos supor que você tenha câmeras na sua residência ou no seu comércio, e aí você quer acessar essa câmera para a internet, então você tem que ter um equipamento dessas câmeras ligado também nesse roteador que mande esse sinal para a internet. Então, isso pensando numa residência ou num pequeno comércio. Aí você imagina numa indústria ou numa empresa grande, num escritório grande, com muita gente, com 100, 200, 300, 500 computadores interligados entre si, com impressoras, com diversos equipamentos, que esses equipamentos têm que se comunicar, servidores. Aí a empresa às vezes está em São Paulo, a matriz, ela tem uma filial no Recife, uma outra no Rio Grande do Sul. Essas empresas têm que se comunicar. Imagina um banco que tem os caixas 24 horas. Toda essa comunicação, tudo que faz com que um equipamento fale com o outro, está dentro dessa área de infraestrutura. E ela é extremamente complexa. Então a gente não tem, quando a gente está na nossa casa, a gente não tem muita ideia do quão complexo é isso, mas são equipamentos extremamente complexos que você tem que saber o limite deles e saber como configurá-los para que você não tenha nem gargalos, ou seja, você tem muita informação passando por um equipamento que não dá conta daquilo, e também evitar que você ponha 10 equipamentos e que você tenha que passar por vários lugares sem a necessidade. Então, é uma área que estuda muito também. Existem marcas monstruosas no mundo de equipamentos e que certificam os seus profissionais para que você tenha a melhor capacidade de desenvolver a melhor infraestrutura dentro de uma rede. Ela tem muita influência na velocidade com que o dado vai sair e chegar ao seu destino. Então, ela tem muita importância, é um profissional também muito importante, é um profissional que não tem muito no mercado, é um profissional, hoje em dia na área de tecnologia, eu acho que onde mais tem gente é programação, e aí é onde tem mais demanda também, mas é uma área muito boa. E hoje em dia ainda dentro de infraestrutura se tem uma outra área que é super importante e que está super em alta já faz um tempo e que aí é um profissional extremamente valorizado, que é a estrutura de cloud, que é você ter toda essa infra que a gente comentou até agora, só que dentro de um servidor remoto, um servidor na nuvem que eles chamam, e que é chamado, e aí são servidores virtuais e que você vai configurando conforme você precisa, enfim, você não tem fisicamente aquilo na sua empresa, no seu escritório, na sua residência, mas você tem isso virtualmente em estruturas como, por exemplo, a Amazon, talvez a mais famosa, mas aí tem o Google, tem sua estrutura, a Microsoft e diversas outras. Também fazem parte aí da parte de infraestrutura e é o mesmo profissional que cuida tanto dessa parte física quanto dessa parte de cloud. Entra aí também telefonia, voz sobre IP, você tem hoje telefone que funciona pela internet, enfim, tem uma série de ramificações aí. A parte de infraestrutura também é uma área extremamente importante e muito qualificada na área de tecnologia. Antes da gente falar do próximo tópico, se você estiver gostando do conteúdo, me ajuda aqui no canal, vou te pedir para você clica aí no sininho, se inscreve, compartilha, põe seu comentário, me fala aí o que você quer saber, como é que você está, qual a sua dúvida, eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá, vamos dar continuidade. O próximo passo, segurança. Esta é uma área também que nos últimos anos cresceu muito na área de tecnologia. Antes estava muito restrita, o profissional de segurança ele era muito restrito a grandes empresas e empresas da área financeira. Hoje em dia, o profissional de segurança ele está em qualquer área. Por quê? Porque tudo está conectado. Hoje em dia nós temos o nosso relógio, o relógio se conecta hoje numa rede Wi-Fi na internet e ele te mostra informações. Então você tem tudo, todos os computadores estão conectados, os celulares estão conectados. Enfim, a informação hoje ela está disponível a todo momento, online.
isso faz com que tenha-se uma preocupação muito grande com segurança. Então, o profissional de segurança, a área de segurança dentro da tecnologia, é o profissional que vai cuidar. Então, você tem aí profissionais de segurança especializado em programação, um profissional de segurança especializado, ou seja, na verdade, você tem o profissional de segurança que ele vai para uma determinada linha, mas você tem um braço de segurança, na verdade, dentro de cada uma das áreas. Então, tem profissional de infraestrutura com especialização em segurança, profissional de programação com especialização em segurança, e aí o profissional de segurança em si, que vai para abranger diversas áreas. É uma área hoje extremamente importante, é uma área com um déficit muito grande de profissionais e profissionais muito bem remunerados, porque são profissionais, não é muito comum o profissional de segurança, são profissionais que tem que estudar muito, você tem que, bom, como qualquer área, né? Hoje em dia, você não pode ser um profissional medíocre. Estude, mergulhe, escolha aquilo que... É por isso que eu quis fazer esse vídeo, para te mostrar quais são as áreas, para te ajudar a escolher aquilo com que você se identifica, para que você consiga mergulhar naquilo, fazer aquilo por prazer, fazer aquilo com vontade, e aí você faz com certeza muito bem e tem sucesso naquilo. Então hoje o profissional de segurança é um profissional muito bem qualificado, muito bem remunerado dentro do mercado, porque é um profissional muito importante, é um profissional que vai atuar em todas as áreas. Todas as áreas hoje requer segurança. Quando você faz um programa, quando você desenvolve um sistema, você precisa se preocupar com a segurança para que ninguém invada aquele sistema. Quando você configura um banco de dados, você precisa se preocupar com a segurança para que ninguém tenha acesso a seus dados. Quando você monta uma infraestrutura, você precisa se preocupar com a segurança para que ninguém invada a sua rede e consiga acessar os computadores que estão lá dentro. Então a segurança hoje ela está em todas as áreas. Existe muita demanda pelo profissional de segurança. E é ele que vai aí tomar conta e pesquisar como que as coisas estão acontecendo e de que forma que ele tem que se proteger para que as suas aplicações, enfim, para que a sua estrutura de tecnologia fique o mais protegida possível. É um profissional que vai se atualizar diariamente, a cada dia existe um golpe novo, uma brecha nova, enfim, é uma área bem complexa e muito bem remunerada. A próxima área que eu queria conversar com vocês é sobre a área de suporte. Existe uma demanda muito grande hoje, existe uma área muito grande hoje da tecnologia, que é a área de suporte. É um profissional que ele é um profissional técnico, ele não é um programador, ele não é um especialista em banco de dados, mas ele é um profissional com grande conhecimento técnico, normalmente em uma determinada área, aplicação, serviço ou tecnologia, ou equipamento. Então é um profissional que vai... por exemplo, grandes empresas que têm softwares com muitas vendas, software que muita gente utiliza, ou equipamentos que muita gente utiliza, tem grandes áreas de suporte. Você pegar, por exemplo, Microsoft, tem uma área de suporte enorme para a questão do Word. Se você tiver uma dúvida no Word, um problema no Word, você vai entrar em contato com a Microsoft. É o profissional de suporte que vai te ajudar aí a utilizar melhor ou a resolver o seu problema. O grande objetivo do profissional de suporte é ter muito conhecimento sobre aquela ferramenta, sobre aquele software, sobre aquele equipamento, enfim, sobre aquilo que ele vai fornecer o suporte. Para quê? Para ajudar a resolver problemas ou para ajudar a ter a melhor utilização possível daquilo. Então, um profissional de suporte do Word, por exemplo, da Microsoft, ele pode tanto atuar na resolução de problema, está dando um erro aqui, quando eu faço tal coisa está dando um erro. Esse profissional vai identificar esse erro e vai encaminhar para a área de desenvolvimento para corrigir esse determinado problema, ou ele pode ser um profissional que conhece muito do Word e que, por exemplo, como é que eu faço para inserir uma imagem com uma animação e um texto acompanhando no Word? Ele vai te informar como é que você pode fazer para determinadas funções para que você tenha a melhor utilização possível daquele software, daquele equipamento, enfim,
daquilo que o profissional está fornecendo o suporte. Essa é a função do profissional de suporte. Ele vai se especializar muito em uma determinada área. Se for um suporte de um software, ele vai se especializar muito naquele software. Se for um suporte de empresa, ali, de rede, de usuário, enfim, naquilo que ele for o suporte, ele vai se especializar muito naquilo para que ele consiga proporcionar a melhor experiência possível naquilo que ele está suportando. Aí, depois de suporte, eu queria falar para vocês sobre uma área que muita gente não considera como área, ou nem pensa, né, na área de tecnologia, mas é uma área que tem um grande mercado, que é a área comercial. O que é a área comercial de tecnologia? Tudo que a gente tem em tecnologia, seja um programa, seja um software, seja um equipamento, seja uma impressora, enfim, você tem que vender aquilo. As empresas vendem aquilo. Então, as empresas de tecnologia ou empresas que prestam serviços tecnológicos ou que têm equipamentos tecnológicos, elas têm um departamento comercial. E dependendo do equipamento, dependendo do produto ou do serviço, ele exige um determinado conhecimento técnico, às vezes até um grande conhecimento técnico. Então, quando você fala, por exemplo, imagine sistema gerencial de grandes empresas, de médias e grandes empresas. São sistemas extremamente complexos, sistemas que tomam conta de uma empresa inteira, que tomam conta de toda a parte de compras, toda a parte de matéria-prima, de produção, de venda, de faturamento, de comissão, contas a pagar, contas a receber, o RH, enfim, são empresas dos relatórios, de tomada de decisão, são softwares extremamente complexos. Esses softwares requerem um conhecimento técnico muito bom para que você consiga vender esse software. A empresa, quando vai adquirir um software desse, você vai montar uma indústria, você vai montar uma empresa grande, enfim, você vai aí tentar ver qual que é o melhor programa, qual que é o melhor software que você vai utilizar para gerir aquela sua empresa, para você resolver um determinado problema. Enfim, você tem aí algumas situações que você tem ferramentas extremamente complexas que no processo de venda dessa empresa, ela exige que seja um profissional, além de ter todas as características comerciais, ou seja, ser um bom vendedor, ele é um profissional que tem que ter um conhecimento técnico, que muitas vezes numa reunião comercial, ele vai estar com gente técnica junto. Ele pode sim ser suportado em determinado momento da reunião ou do processo de vendas, ele pode ter suporte de gente extremamente técnica, de gente da área técnica da empresa, mas ele, comercial, também tem que ter um bom conhecimento técnico para que ele consiga falar com segurança, vender com segurança, entender qual que é a demanda do cliente, enfim, fazer aí o processo de venda da melhor forma possível. Então, este é um profissional que também tem uma demanda grande na área de tecnologia, e que é um profissional que muitas vezes você consegue juntar e você tem um cara que é apaixonado por tecnologia, uma pessoa que é apaixonada por tecnologia e que, mas tem um tino comercial aí, tem uma facilidade de vender, tem uma facilidade de fazer esse processo comercial. Então isso é uma junção interessante, é também um profissional com uma grande demanda aí no mercado e muito bem valorizado, porque são poucas pessoas não é todo mundo que consegue ter a junção dessas duas coisas. Quer dizer, essa forma comercial de você ter essa boa capacidade de vender algo com a parte tecnológica, ou seja, você entender de tecnologia e conseguir trabalhar aquilo com naturalidade. E aí, por último, eu queria falar um pouco também sobre uma outra área que vem ficando aí na parte acadêmica mais comum de se ver. Hoje em dia a gente já vê até, existem cursos em diversas universidades, que o curso chama Gestão de Tecnologia da Informação, porque o objetivo é preparar um profissional para gerir a área de tecnologia da informação. Por quê? Porque eles perceberam que a área de tecnologia da informação está cada vez mais importante. Hoje as empresas, muitas vezes, são empresas de tecnologia que entregam um determinado produto ou serviço, mas ela não é uma empresa de TI. Então, por exemplo, hoje você tem
Eu já vi até entrevistas com um presidente de empresa de locadora de carro, por exemplo, que o presidente da empresa disse: olha, nós somos hoje uma empresa de tecnologia, que o nosso produto ou serviço é mobilidade, eu entrego locação de veículos, mas é uma empresa de tecnologia, ela tem muita tecnologia embarcada. Hoje você tem empresas que te entregam um produto ou serviço que não necessariamente tem a ver com tecnologia, mas que existe muita tecnologia dentro da empresa para produzir aquilo, para vender aquilo, enfim. Então são praticamente empresas de tecnologia. E aí você tem que ter gestores para isso. Então você tem que ter... você vai ter ali equipes que estão cada vez mais, por exemplo, você tem lá o técnico que está ali embaixo, desenvolvendo, extremamente técnico, mergulhado no projeto, mas esse cara trabalha junto, esse profissional trabalha junto com um outro profissional, com outra pessoa, e você vai tendo que ter acima coordenadores e gerentes e diretores que vão fazer com que a coisa caminhe da forma mais organizada possível e mais controlada possível. Então aí você vai formando gestores de área de tecnologia. Então é uma outra área de tecnologia, assim como eu acho que essas 3 últimas áreas são áreas que você tem menos envolvimento técnico, apesar do suporte você ter muito envolvimento técnico, mas o profissional de suporte muitas vezes ele conhece muito sobre uma determinada ferramenta. É diferente de um programador que vai desenvolver diversas ferramentas, seja ela qual for. Essas 3 últimas são profissionais que têm um embasamento técnico muito grande, mas tem outras habilidades. O cara do suporte ele tem que ter uma boa habilidade de conversar, de escutar e de conseguir transmitir informação para as pessoas. O cara do comercial tem que ter uma boa habilidade de comercial, de vender aquele produto ou serviço. E o gestor ele tem que ter uma habilidade de gerir pessoas. Ele vai gerir pessoas, ele vai gerir projetos, enfim, ele tem que ter uma boa organização, ele tem algumas outras qualidades. Então, é uma área também da tecnologia onde você tem um grau de tecnicidade bom, você vai conseguir gerir melhor se você conhecer aquilo que a pessoa está fazendo tecnicamente. Quanto mais você conhecer aquilo que a pessoa está fazendo, maior capacidade você tem de gerir aquilo, de entender como é que aquele processo funciona, e aí consegue gerir melhor. Mas você também tem que ter ali as habilidades para a gestão daquilo. Então, são profissões aí, são áreas da tecnologia que misturam um pouco de habilidades com tecnologia. E aí, para a gente finalizar, o que eu quero passar para vocês? Se vocês analisarem tudo o que eu falei aqui, de todas essas áreas macro, vocês vão perceber que elas têm muita relação entre elas. Então, por exemplo, um programador, ele quase que 100% das vezes, dos programas que ele vai desenvolver, dos softwares desenvolvidos, enfim, das aplicações desenvolvidas, requer um banco de dados. Você vai lidar com informação, você vai lidar com dado, e esse dado tem que estar armazenado em algum lugar. Esse programa ele vai estar em algum lugar, ele vai se comunicar, ele vai acessar alguma informação, ele vai trafegar dados. Isso depende da infraestrutura. Esse programa ele não pode ser acessado, você não pode vazar a informação dele, então ele depende de segurança. Esse programa ele pode dar problema, os usuários podem ter dúvida, então ele vai ter que ter um suporte. Esse programa vai ter que ser vendido, então ele tem que ter um comercial, e aí você tem uma área de gestão que, mesmo que você for um programador, eu vou desenvolver um programa sozinho. Então eu tenho programação, eu vou ter que fazer o banco de dados, eu vou ter que pensar na infraestrutura desse meu programa, se ele vai acessar a internet, se ele vai pegar dados de fora, se não vai pegar dados de fora, como é que ele vai funcionar. Eu tenho que pensar na segurança desse programa, eu tenho que pensar nas dificuldades que o meu usuário desse programa vai ter. Eu tenho que ser comercial, porque eu vou ter que vender esse programa, ele tem que gerar algum tipo de receita, e isso exige algum tipo de comercialização. E eu vou ter que me gerir, porque eu tenho lá um projeto, que por mais que seja só eu que desenvolva,
eu tenho um projeto, esse projeto tem uma sequência, esse projeto eu tenho um objetivo com ele e eu vou ter que ver se eu estou conseguindo cumprir esse objetivo, se está caminhando da forma como tinha que caminhar e no prazo que tinha que caminhar. Então, vocês percebem que as coisas estão muito ligadas e elas não dependem só de estruturas enormes. Quando você está numa grande empresa, provavelmente você tem um profissional para cada uma dessas áreas. E conforme você vai diminuindo o tamanho da empresa, você vai tendo os profissionais que vão acumulando essas funções. Então, você vai ali afunilando e você vai chegando em empresas que o cara de programação também faz o banco de dados, e aí o cara de infraestrutura também faz a segurança, enfim, vai afunilando até você ter projetos pessoais, ou você ter a sua própria empresa que você começou sozinho, ou você começou com um amigo, uma amiga, e aí você tem que dividir aí todas essas áreas dentro de 2 pessoas, 3 pessoas, enfim. Então, por isso que eu disse lá no começo a importância de você conhecer um pouco sobre tudo. É lógico que não dá para você ser um especialista em todas essas áreas, mas você pode sim ter conhecimento, porque hoje em dia é muito valorizado o profissional que conhece mais de uma área, que seja possível você aí conseguir atuar em mais de uma área. Esse foi o conteúdo que eu queria te passar nesse vídeo. Como eu te falei no meio do vídeo aí, se você gostou do conteúdo, clique para se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber notificações. Eu vou postar aqui constantemente conteúdo sobre tecnologia, principalmente sobre programação. Meu objetivo é fazer com que você que está começando na área de tecnologia ou você que está migrando para a área de tecnologia tenha aqui informações que te ajudem a traçar a melhor carreira possível, traçar o melhor caminho dentro da sua carreira e te ajude aí a pular etapas que você normalmente teria se você não tivesse esse tipo de informação. Tá certo? Então, muito obrigado aí pelo seu tempo. Espero te ver em breve. Um grande abraço.